Capítulo 762, Salão de Jade do Dragão Branco. Tradução, do Corran Revisão, CYS. Obrigado. Qual o preço desse minério? Eu lhe darei a quantia equivalente ao preço de mercado. Embora Lin Ming tivesse planejando procurar por Jade Miulin, o reino divino das 9 fornalhas ainda era uma região extremamente vasta. Além disso, muitos locais ricos em Jade Miulin foram trancados pela autoridade do reino divino das 9 fornalhas. Se ele quisesse procurar por seu próprio Jade Miulin, ele precisaria de uma quantidade enorme de tempo. Se assim fosse, então era melhor para ele comprar o máximo que pudesse com sua atual riqueza. O irmão Lin não poderia estar planejando estudar técnicas alquímicas, certo? Li Yifeng viu que Lin Ming não era um artista marcial do atributo madeira, então a razão mais provável que ele iria querer o Jade Miulin assim seria praticar técnicas alquímicas. Normalmente, uma vez que um artista marcial atingisse certo limite, era comum para eles estudar várias habilidades auxiliares para ajudar a temperar sua alma. Por exemplo, o próprio Li Yifeng estudou formações de matriz. Essa é a minha intenção. Li Yifeng assobiou. Irmão Lin, você acabou de começar a estudar técnicas de alquimia e já quer usar o Jade Miulin. Lin Ming riu alto, sem explicar mais nada. Ele entendeu o que Li Yifeng estava tentando dizer. Afinal, ele tinha apenas 21 anos, então ele não poderia ter estudado técnicas de alquimia por muito tempo. E algo como a alquimia exigia o acúmulo de experiências e repetidos fracassos. Um recém-chegado à alquimia teria uma chance muito baixa de sucesso e querer praticar a criação de medicamentos de alto nível era simplesmente um sonho. E com o Jade Miulin sendo tão raro e valioso, usá-lo para treinar a sua habilidade era simplesmente luxuoso demais. Como Li Yifeng poderia saber que Lin Ming herdará as memórias completas de um alquimista do reino dos deuses? Essas memórias incluíam habilidades de alquimia, experiências e todos os tipos de receitas. Lin Ming já havia integrado completamente a maior parte desse conhecimento e agora sua taxa de sucesso em criar medicamentos de nível baixo já era muito alta. Mas naquelas memórias do Ancião Supremo do Reino dos Deuses, havia muito poucas receitas que não exigiam Jade Miulin. Irmão Lin, se você quiser tentar, então eu posso lhe dar um pedaço. Apesar de não terem pouco valor, Li Yifeng ainda conseguiu dar um pedaço de 2. Vamos com o preço de mercado. Lin Ming não queria dever favores a ninguém. Os dois ficaram neste jogo um pouco e, finalmente, Li Yifeng listou o preço para os 4 pedaços de Jade Miulin. Assim que Lin Ming ouviu isso, ele ficou chocado. Ao todo, esses 4 pedaços de Jade Miulin eram iguais a 600 pedras de essência espiritual. O valor de uma pedra de essência espiritual de nível baixo era equivalente a uma pedra de verdadeira essência de nível alto, que era o mesmo que mais de 1 milhão de pedras de verdadeira essência de nível baixo. 600 pedras de essência espiritual valiam 600 milhões de pedras de verdadeira essência de nível baixo. Quando Lin Ming desenterrou o tesouro enterrado da seita tomando a lua de 3º grau, além de algumas pílulas e 12 cristais do coração demoníaco despedaçado, havia também cerca de 7 a 8 mil pedras de verdadeira essência de nível médio. Se tudo isso fosse negociado, isso não seria suficiente para 1 milhão de pedras de verdadeira essência de nível baixo. Todo o depósito enterrado de tesouros de uma seita de 3º grau não seria suficiente para comprar um pequeno pedaço de Jade Miulin. Lin Ming também estimou que Li Yifeng estava citando a ele um preço na extremidade inferior. Para um personagem como Li Yifeng, para não mencionar uma pedra de essência espiritual de nível baixo, mas talvez até mesmo uma pedra de essência espiritual de nível médio não significava muito para ele.
Assim, as 600 pedras de verdadeira essência de nível alto desaparecerão. Sem contar os tesouros que Lin Ming não havia trocado por pedras de verdadeira essência, a riqueza de Xianwu havia encolhido em 10%. Se as coisas continuassem nesse ritmo, então Lin Ming estaria quebrado em pouco tempo. Eu realmente tenho que vender esse osso do deus demônio. Enquanto Lin Ming pensava sobre isso, ele entrou em seu próprio quarto e iniciou a sua primeira receita alquímica usando Jade Miulin. As memórias daquele ancião supremo do reino dos deuses eram extremamente completas e não possuíam muitas falhas. Sua habilidade, técnica e experiência em alquimia tinham sido incomparavelmente profundas e complexas, muito mais complexas do que as técnicas de inscrição que Lin Ming aprendera antes. Se não fosse pelo fato de que o cultivo de Lin Ming havia subido rapidamente desde então, querer estudar essas técnicas de alquimia não teria sido nada além de um sonho dentro de um sonho. Requeria uma quantidade enorme de recursos para criar um alquimista. A razão pela qual quase todos os alquimistas dentro do continente da queda do céu estavam concentrados no reino divino das 9 fornalhas era que eles tinham recursos adequados. Em outras palavras, eles eram imorais, repugnantes e rabugentos e ricos. E deixando de lado o reino divino das 9 fornalhas, os outros 3 reinos divinos provavelmente não poderiam produzir um alquimista de primeira classe. Isso porque o consumo de recursos era muito alto, os ganhos não eram iguais às perdas. Além disso, a herança de sua técnica alquímica era insuficiente. Mas para Lin Ming as técnicas alquímicas que ele estudou estavam em um nível inacreditavelmente mais alto do que qualquer outro grande mestre alquimista do reino divino das 9 fornalhas poderia esperar atingir. Se fosse dito que o reino divino das 9 fornalhas precisasse usar 100 dinos de Jade Miulin para treinar um grande mestre alquimista, então para Lin Ming estudar alquimia sozinho poderia exigir vários milhares de dinos de Jade Miulin, devido ao alto nível de suas técnicas. Essa estimativa já incluía o fato de que Lin Ming herdará a fundação de técnicas alquímicas do reino dos deuses, bem como uma quantidade imensurável de experiência. O que ele queria refinar eram medicamentos milagrosos capazes de abrir os 8 portões internos escondidos e as 9 estrelas do Palácio do Deio. Os materiais de nível mais baixo para esses tipos de medicamentos seriam ingredientes como o grandioso fruto divino dourado e outros materiais celestiais. Quanto às exigências do Jade Miulin, ele não só precisava de quantidade, mas também precisava de qualidade. Nas memórias do Ancião Supremo do Reino dos Deuses, os principais medicamentos frequentemente exigiam Jade Miulin de alta qualidade, envelhecido por vários milhões de anos ou mesmo dezenas de milhões de anos. Isso já havia superado a compreensão de qualquer alquimista dentro do reino divino das 9 fornalhas. Um mês depois, Lin Ming e o grupo percorreram inúmeras matrizes de transmissão grandes e pequenas, chegando finalmente à região central do continente da queda do céu. Quando Lin Ming olhou para baixo do barco, viu que logo abaixo dele estava um vasto e desolado deserto. Estamos perto dos 4 reinos divinos. Lin Ming perguntou um pouco atordoado. Em sua imaginação, os 4 reinos divinos eram terras incomparavelmente vivas com grandes terras santas em todos os lugares. Mas atualmente, eles estavam voando por um deserto aparentemente interminável por dias agora. E antes deste deserto não havia nada além de mais desertos sobre os desertos. Nós estamos, de fato, quase no reino divino das 9 fornalhas. Li Yifeng já havia adivinhado o que Lin Ming estava pensando. Ele continuou, não olhe para baixo neste deserto abaixo de nós. Esta área é chamada de região Sapé. A oeste daqui está o noroeste do grande deserto, que também é o domínio de Wang Yishan.
A região Sapé é um lugar onde o bem e o mal existem, com bandidos e piratas do deserto por toda parte. A razão para isso é porque há jade Miulin sendo produzido aqui e essa área também não está sob a jurisdição do reino divino das 9 fornalhas. Eu entendo. Lin Ming subitamente entendeu. Centenas de milhares de anos atrás, ou talvez até milhões de anos atrás, esse deserto abaixo deles fora outrora uma floresta grande e luxuriante, com uma energia de origem incomparavelmente rica e todo o tipo de materiais celestiais que cresciam dentro dela. No entanto, devido a várias mudanças geológicas, as veias espirituais haviam secado e a floresta acabara se transformando em um deserto. As árvores espirituais e as plantas espirituais também haviam sido enterradas no subsolo ao longo do tempo, tornando-se lentamente uma terra cheia de jades Miulin soterradas. Li Yifeng suspirou enquanto relembrava o passado. Neste deserto, tem havido inúmeras guerras travadas com rios de sangue sem fim fluindo pela terra. Em última análise, ninguém foi capaz de assumir o controle exclusivo desta terra e, assim, tornou-se uma terra livre, onde todas as grandes potências se entrincheirarão. Há também um grande comércio de transação de jade Miulin aqui com todos os tipos de esculturas de jade Miulin e acessórios. Esses itens mudam de mãos o tempo todo, isto é, este lugar é como um sumidouro para uma enorme quantidade de pedras de essência espiritual. Esculturas e acessórios de jade Miulin tinham que ter uma história de vários milhares de anos, bem como provenientes das mãos de um famoso artesão, a fim de ganhar o reconhecimento de ser chamado de um antigo tesouro de jade por alguém como Li Yifeng. O alquimista do reino dos deuses tinha várias memórias relacionadas a essas coisas. Na realidade, aquele alquimista na verdade tinha sido um grande mestre que esculpia o jade Miulin. Entalhar o jade Miulin também era um método para os alquimistas exercitarem seu foco e precisão, ajudando-os, de uma maneira pequena, a temperar e aperfeiçoar sua própria alma. Aquele alquimista do reino dos deuses também havia coletado uma enorme quantidade de esculturas e acessórios antigos. Naturalmente, esses tesouros tinham uma história de pelo menos 60 a 70 mil anos, sendo que alguns possuíam centenas de milhares ou mesmo milhões de anos. Estava longe de qualquer coisa que o continente da queda do céu pudesse comparar. Irmão Lin, vou levá-lo para um lugar hoje. Este é um bom lugar, com muitas coisas boas dentro. Vou te levar para abrir os olhos. Assim que Li Yifeng falou daquele lugar, seus olhos começaram a se encher de excitação. Ok. O que Lin Ming mais precisava agora era jade Miulin. Ele certamente não recusaria ir a tal lugar. Isso mesmo, não diga a Murong sobre isso, será apenas nós dois irmãos indo. Se não, Murong realmente me incomodará até a morte. As palavras de Li Yifeng continham um tom muito familiar nelas. Artistas marciais geralmente se referiam um ao outro como irmãos como um sinal de polidez, mas Li Yifeng parecia tratar Lin Ming como se eles fossem realmente irmãos. Um dia depois, o barco espiritual de Li Yifeng parou em uma pequena cidade no deserto. Depois de não descansar bem durante um mês inteiro, ele decidiu ter uma boa noite de descanso aqui e também procurar uma chance de se livrar daquele irritante Murong. Li Yifeng trouxe Lin Ming e Qin'er e eles fizeram 7 ou 8 voltas ao redor de toda a cidade antes de finalmente encontrar um edifício de pedra humilde e de aparência comum. Do lado de fora, este edifício de pedra não tinha um único letreiro. Havia apenas 4 palavras escritas acima da porta do prédio: Salão de Jade do Dragão Branco. Depois de entrar neste salão de pedra, Lin Ming finalmente percebeu que havia algo de peculiar acontecendo aqui. O espaço interior era muito maior do que ele imaginara e a mobília era um pouco grosseira. Tudo parecia ser formado pelas rochas ásperas do deserto.
As mesas de pedra e as cadeiras de pedra pareciam ser cortadas por um sabre sem sequer serem polidas. Ao lado da sala havia uma mesa de pedra com um pouco de chá reservado para os convidados. E do outro lado da sala havia fileiras e mais fileiras de prateleiras de madeira. Cada prateleira tinha uma variedade de esculturas de jade e acessórios colocados sobre ela, variando de tão alto quanto um pé a tão pequeno quanto um anel. A coleção de itens era deslumbrante e diversificada. Na frente dessas prateleiras havia um homem de meia idade usando um chapéu de couro. O homem tinha uma constituição robusta e havia uma cicatriz grossa em seu rosto. Não se sabia exatamente de que tipo de pele de animal suas roupas eram feitas, mas seu colarinho estava bem aberto e suas mangas eram muito mais curtas do que seus braços. Suas roupas tinham botões de metal de aparência pesada, cada uma delas do tamanho de um punho de bebê. Esse tipo de roupa transparecia um sentimento muito robusto e bárbaro, combinava muito bem com o deserto ao seu redor. Quando o homem da cicatriz viu Li Yifeng se aproximar, ele imediatamente sorriu: Senhor Li. Não é de admirar que eu tenha ouvido aquele chamado do corvo sortudo nos portões mais cedo, parece que meus honoráveis convidados visitam-nos hoje. O homem com cicatriz parecia rude e grosseiro, mas seu linguajar era doce como mel, era óbvio que ele era hábil em paparicar alguém. Então ele assumiu um tom comercial e perguntou: Senhor Li está aqui para comprar algo hoje? Acabamos de desenterrar um par de pulseiras antigas, Senhor Li gostaria de dar uma olhada nelas. Ouvindo a introdução atenta do homem com cicatrizes, os olhos de Li Yifeng se iluminaram. Seu interesse realmente foi despertado. Bom, vamos dar uma olhada. Assim que a voz de Li Yifeng abaixou, outro grupo de pessoas entrou do lado de fora. O homem na liderança usava um manto com um dragão amarelo bordado e ele tinha um par de bolas verdes em suas mãos que ele estava constantemente esfregando. Estas bolas eram feitas de jade Miulin. Não é esse o grande senhor Li? Eu nunca pensei que iria tropeçar em você aqui no salão de jade do dragão branco. Isso é verdadeiramente serendipidade. As mãos de Senhor Li estão coçando e querendo comprar algumas lembrancinhas daqui. O homem vestido com um manto com um dragão amarelo sorriu levemente. Do tom de sua voz, ele obviamente vinha de algum grande e influente poder. Li Yifeng franziu a testa quando viu este homem chegar. Era óbvio que ele e esse homem não estavam em condições amigáveis.